Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa terceira semana aqui da BNCC. Então nessa semana a gente vai estudar a primeira parte sobre campo elétrico, beleza? Nós dividimos esse assunto em 2 semanas, semana 9 e semana 10. Vamos começar hoje, nessa primeira aula, com os conceitos iniciais. Então, qual que é a ideia básica aqui? A ideia básica é o seguinte: quando você tem uma força, uma interação, a distância de dois corpos, no caso aqui dos corpos carregados, você tem o que a gente chama de força de campo. Então, sempre que você tiver uma força que atua à distância, na qual você não precisa colocar em contato os dois corpos, o nome que a gente dá para isso é chamado de força de campo. São exemplos de força de campo: força magnética, força elétrica, força gravitacional, entre outras, tá? Bom, aí o que acontece? Nós queremos, nessa aula, definir o que é o campo elétrico, porque esse é o nosso objetivo aqui na BNCC do terceiro ano. Então vamos lá, para começar a discussão aqui, a ideia básica é o seguinte: sempre que eu tiver um campo, a definição desse campo vai ser a força relacionada com esse campo dividida pela propriedade geradora desse campo. Como é que é, professor? Não entendi. Vamos pegar um exemplo mais clássico aqui. Vamos pegar, por exemplo, o campo gravitacional. Vou escrever aqui para vocês. Vou abrir a anotação. Tá aqui, ó. Campo gravitacional. Você aprendeu lá, campo gravitacional, a gente usava a letra G para representar, beleza? Campo gravitacional. Aí o que acontece? Eu acabei de falar para vocês que um campo gravitacional é definido como a força associada ao campo pela propriedade geradora. Pergunta: qual é a força associada ao campo gravitacional? É a força-peso, concordam? Qual é a propriedade geradora? O que é propriedade geradora? É a propriedade que o corpo tem que ter para que ela sofra a ação daquela força. Qual propriedade o corpo tem que ter para sofrer a ação da força-peso? Ele tem que ter massa. Então aqui vai dividido pela massa. Esta é a definição do campo gravitacional. Se você passar multiplicando lá, você vai ter que a força-peso é a massa vezes o campo gravitacional. Aquela relaçãozinha que você conhece, né? Já viu em outros lugares, beleza? Esta é a lógica que nós teremos aqui sempre que falarmos de campo, beleza? Só que agora a gente quer falar o quê? A gente quer falar, na verdade, do campo elétrico. Então como é que vai funcionar isso aqui? Vai funcionar assim: o campo elétrico vai ser quem? A força elétrica dividido pela carga elétrica. Por que dividido pela carga e não pela massa? Porque a pergunta é: qual é a propriedade que um corpo tem que ter para que tenha força elétrica sobre ele? É carga elétrica. Por isso que ficou dividido pela carga elétrica. Se você quiser melhorar a relação aqui, ó, campo elétrico, a gente usa a letra E maiúscula para representar. Então o campo elétrico E vai ser a força elétrica dividido pela carga elétrica, beleza? Aí nesse ponto aqui eu já quero discutir umas outras questõezinhas com vocês, que é o seguinte: se você observar essa relação matemática aqui, a gente não vai entrar tanto na questão da relação matemática em si, mas eu quero mostrar uma coisa para vocês, ó. Concordem comigo que força elétrica é um vetor? É um vetor. E carga elétrica é um escalar, é um número. Quando eu tenho um vetor dividido por um número, isso aqui também dá um vetor. Então o nosso campo elétrico não é um vetor. Isso vai ser importante para nós. Outra coisa interessante aqui, importante: na hora de calcular força, essa é a definição padrão, mas eu acabo normalmente utilizando a relação dessa maneira aqui, ó, que a força elétrica, ela vai ser o valor do campo elétrico multiplicado pela carga de prova. Já vai discutir um pouquinho com vocês o que é essa tal de carga de prova, tá? Nos próximos slides a gente discute isso aí. Tranquilos? Então essa é a relação que nós temos aqui em função da carga elétrica, tá? Do campo elétrico, da carga elétrica e da força elétrica. Pois bem, aí observando isso aqui, vamos avançar um pouquinho. O que acontece? Eu consigo definir de maneira um pouquinho melhor, um modo de calcular um pouquinho melhor. Nós já vimos ali, ó, o meu campo elétrico, ele é um vetor. Então ele vai ter que ter o quê? Módulo, direção e sentido. Perfeito? Tem que ter essas 3 coisas. Vamos discutir agora um pouquinho sobre o módulo. Como é que eu calculo o módulo do campo elétrico? 2 maneiras. Pode ser dessa forma: pegar a força elétrica aplicada sobre a carga de prova e dividir pela carga de prova, tá? Desde que o enunciado, a situação dê condição para usar esse cálculo. Ou então, dessa forma aqui, ó, que é, na verdade, o quê? A gente trabalhar um pouco essa relação. Então, o que eu fiz aqui no nosso slide? Eu peguei e coloquei a fórmula da força elétrica. Constante, carga 1, carga 2 por D ao quadrado. E dividi pela carga. Aqui entra um detalhe: quem é carga 1, quem é carga 2, quem é a carga de prova que eu estou dividindo? A lógica é a seguinte: se eu tenho 2 cargas elétricas, ela tem uma força entre elas, perfeito? Carga 1 e carga 2. Quando eu estou calculando
para a carga 1, a carga de prova é a carga 2. Então, no caso aqui, eu vou pegar e vou dividir. Dividir, a carga de prova era a carga 2. Dividir por carga 2. Ficou que o meu campo elétrico vai ser calculado como sendo constante K, carga 1, no caso, dividido por D ao quadrado. Beleza? Só que no fundo, a gente nem coloca esse 1. A gente usa assim, ó, KQ sobre D ao quadrado. Mas cadê a outra carga? Não tem outra carga. Não tem outra carga. Aí que entra o conceito de campo elétrico. A lógica é a seguinte. Eu tenho uma carga elétrica aqui. Uma, tá? Positiva ou negativa. No meu exemplo aqui ela está negativa, está positiva. Mas tudo bem, poderia ser negativa também. Eu já vou explicar na sequência o que acontece caso seja negativo. A pergunta é, o que é que uma carga elétrica gera no espaço? Resposta, duas coisas. Campo elétrico e potencial elétrico, que vai ser assunto daqui a algumas aulas. Por enquanto, campo elétrico. Então, se eu tenho uma carga elétrica no espaço, todo o espaço ao redor dela vai ter um campo elétrico gerado por essa carga. Beleza? Quando eu colocar uma segunda carga dentro do campo da primeira, essa segunda carga vai ser atraída ou repelida, gerando aí a força elétrica. Tá? Esse é o conceito como um todo. Mas vamos lá. Pega um exemplo aqui. Ó. Suponha que eu tenha uma carga elétrica positiva. Está aqui essa carga elétrica. Quando eu fizer a pergunta, qual que é a pergunta que eu tenho que fazer em relação a essa situação? Obviamente envolvendo campos elétricos. A pergunta básica é o seguinte, no ponto P, ou seja, neste ponto P aqui, qual é o campo elétrico gerado por essa carga? Observe o seguinte, no ponto P não tem carga. Ele é um ponto qualquer do espaço. É similar à gravidade. Veja, não tem o planeta Terra aqui embaixo. Se eu pegar esse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, tem alguma coisa? Não, não tem nada. Tem campo gravitacional aqui? Tem. Quanto que ele vale? 10. 10 metros por segundo ao quadrado, vertical e para baixo. Se eu pegar um objeto de massa m e colocar o objeto de massa m neste ponto, este objeto ficará sujeito a uma força, no caso para baixo. No caso do campo elétrico é a mesma lógica. A carga positiva ali, vermelhinha, ela está gerando o campo elétrico ao redor dela. Naquele ponto P não tem ninguém, mas tem campo elétrico. Se eu colocar uma carga de prova no ponto P, essa carga de prova vai sofrer a ação de uma força. Mas isso é para frente, beleza? Como que eu vou calcular o campo elétrico no ponto P? Gente, é bem tranquilo, né? Só você observar a relação, ó. Você vai pegar a distância daqui. Então aqui nós temos a distância e daí você vai fazer o quê? Você vai aplicar sobre esta relação aqui, ó. A relação está aqui, ó. Campo elétrico é constante K vezes a carga. A carga é o valor que tiver aqui, né? O valor desta carga geradora, afinal só tem ela, dividido por D ao quadrado. Tá? Aqui, pessoal, coloquei Q maiúsculo, mas maiúsculo ou minúsculo não faz nenhuma diferença. Deste modo, eu calculo o valor do campo elétrico, o módulo do vetor campo elétrico. Tome um certo cuidado, pessoal, que aqui ó, é D ao quadrado, né? Então vai ter que elevar ao quadrado, aquela continha que vocês já sabem trabalhar. Não vamos nos alongar muito com isso aqui. Tranquilos? Então, módulo é assim que eu calculo. Resolvido. Agora tem uma outra questão. Eu tenho que calcular também a direção e o sentido. Então vamos lá. Direção e sentido do vetor campo elétrico. Vamos começar com uma carga positiva, tá? O sentido vai mudar se a carga é positiva ou negativa. Então, começando com uma carga positiva. Tem dois pontos aqui, tá? Ponto P1 e ponto P2 do espaço. Tá? Não tem ninguém nesses pontos, nada. A minha pergunta é assim, qual é o valor do campo elétrico no ponto P1? Qual é o valor do campo elétrico no ponto P2? Tranquilos? Bom, ponto P1 está lá longe, o P2 está pertinho. Primeira coisa que eu faço para traçar a direção e sentido. Eu traço uma reta entre o centro da carga e o ponto. Assim como eu fazia na força. Beleza? Aí o que acontece? Se a carga for uma carga positiva, o campo elétrico aponta para fora da carga. Para fora, para longe da carga. Então, o vetor campo elétrico no ponto P1 é aquele vetorzinho azul que está aparecendo para você. Se fosse no ponto P2, mesmo processo. Traço aqui uma reta entre o centro da carga e o ponto P2. A carga geradora do campo é uma carga positiva. O campo elétrico é para baixo, aqui no caso na diagonal, né? Mas para fora da carga. Raciocine comigo agora. Percebe que o campo elétrico do ponto P2 tem uma seta maior que a do ponto P1? A seta maior quer dizer que o módulo é maior. Concordo? Por que o ponto P2 tem um campo elétrico de módulo maior que o ponto P1? Resposta. Porque está mais perto. Nós já vimos isso, né?
A equaçãozinha ali é Kq sobre d ao quadrado. Se eu diminuo a distância, eu aumento o valor do módulo, assim como acontece na força, né? Então, quanto mais próximo, maior o módulo do campo elétrico. Isso acontece com a carga positiva e com a carga negativa. Só que na carga negativa, olha o que vai acontecer lá. Ó. Se eu pegar a carga negativa, ó, de novo, mesma coisa, ó, ponto P1, ponto P2, só que a carga agora é negativa. Tracei a reta ligando o centro da carga ao ponto, agora o campo elétrico aponta para a carga. Para a carga. Mudou o quê? Mudou o sentido. Mesma coisa no ponto P2, ó, traça a linha, aponta para lá. Então, nós temos esse caso aqui, ó, o campo elétrico de novo, do P2 em módulo maior do que o P1. Por quê? Porque o P2 está mais perto do que o P1. E por que está apontando para a carga? Porque a carga geradora do campo é uma carga negativa. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente aprendeu aqui a calcular o módulo, a direção e o sentido do campo elétrico. Pode ter surgido uma dúvida ao longo da minha explicação. Professor, qual é a unidade do campo elétrico? Vamos escrever aqui, ó. Unidade de campo elétrico. Bom, aqui, pessoal, nós temos duas unidades possíveis. Ou a gente calcula em Newton por Coulomb, que a gente escreve assim, né? Deixa eu pegar a minha caneta aqui, tá? É um N maiúsculo por um C maiúsculo, assim que escreve, né? Newton por Coulomb. Ou ainda tem uma outra opção, que a gente vai discutir um pouquinho melhor depois, que é ser em volts por metro. Tá? Também é possível ser volts por metro. Não vou me alongar agora por que é possível, porque a gente vai aprender isso quando vermos potencial elétrico. Mas já pode ficar, né, apreendido a unidade. Então, pode ser esta unidade ou pode ser esta aqui, tá? Tanto faz, né? São similares. 1 Newton por Coulomb é exatamente 1 volt por metro. É só uma questão de opção qual das duas que eu vou usar. Perfeito, pessoal? Então, aula 1 resolvida, tranquilo. Tem uma listinha de exercícios para a gente trabalhar depois com elas. Eu tenho mais um vídeo que eu vou gravar na sequência, no qual eu vou explicar a correlação entre a força elétrica e o campo elétrico. Beleza? Então, até o próximo vídeo.